Graças a Deus. Nós iniciamos esse ano com alguns propósitos e nós temos uma agenda que a gente está querendo cumprir. As crianças podem sair com a Sara e a Giovana. Nós temos a salinha lá para as crianças, os pais estão em casa. Nós chamamos essas obreiras missionárias para fazer o trabalho com as crianças e as salinhas estão em funcionamento. Cada vez nós vamos aprimorar mais isso. E nós convidamos, a igreja para que a gente possa continuar com os nossos trabalhos, e temos aí um propósito para o mês de fevereiro. Nós vamos fazer uma consagração, como aquelas consagrações que nós fazíamos antes. Você vai tirar um alimento e você vai ter um tempo de você se dedicar em oração. A hora que você propor no seu coração, antes de deitar, pela manhã, pode ser na madrugada, para nós orarmos e nós buscarmos essa conexão, essa entrega nossa ao Senhor. E nós não vamos jejuar para fazer barganha com Deus. Nós vamos fazer um propósito em oração, que faz a gente se concentrar, e de preferência que você tire aquilo que você mais gosta, não é sacrifício, porque Jesus já fez todo o sacrifício, mas é um propósito. E nós queremos apresentar a nossa casa, a nossa igreja, principalmente pedir que Deus nos use para salvar vidas, para levar vidas ao reino do Senhor. Então eu convido você para estar conosco. Vamos ter também no final de fevereiro um almoço com uma campanha que a gente chama de domingo especial, nós vamos convidar um pastor, uma pastora para ministrar aos irmãos, e assim nós vamos ter até o final do ano. Vamos ter um momento de lazer no final do ano, que a gente chamava de retiro, mas a gente quer fazer um dia lá de culto, de podermos estar juntos, comermos, numa chácara. Isso vai ser perto de novembro. Eu vou mandar para os irmãos o nosso calendário, e se possível a gente vai realizando, porque a gente ainda está no ano de pandemia, então a gente tem que ter cuidado das orientações que virão, Então nós queremos também ter um dia de oração na igreja, voltar a ter o dia de oração, de estudo bíblico durante a semana, para aqueles que puderem vir. Nós vamos fazer na terça-feira a reunião de oração. Nós precisamos orar juntos, a Bíblia diz que é para nós orarmos, e a gente tem que se aplicar nisso, estar juntos em oração, e estudando também a palavra. Nas quintas-feiras nós queremos aprender mais da graça do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em formosura, em conhecimento e estatura também, e nós nascemos de novo, temos que crescer. Então, para crescer tem que comer, A gente só fica chorando e não come. A gente tem que comer, se alimentar da palavra do Senhor. Mas semana passada nós falamos sobre esse nosso tema, o ano do milagre, e nós falamos sobre fé. Para nós alcançarmos milagre, nós temos que ter fé. E nós colocamos algumas coisas em relação à fé que eu queria lembrar com os irmãos. Não sei se você lembra, aquilo que nós ministramos, mas eu quero recapitular que o fundamento da nossa fé é o Senhor Jesus, Ele é no nome dele que nós realizamos as coisas. Não é pensamento positivo, não é autodeterminação, mas é suporteado no nome dele. Que a fé é uma forma de ser, de se portar, é um espírito. Então, como Deus elogiou Caleb para Moisés, dizendo: o meu servo Caleb tem um espírito diferente, tem uma disposição diferente. Nós falamos também que a fé, ela opera quando nós cremos e falamos. Nós falamos tanta coisa negativa, A gente fala talvez, será. Por exemplo, uma coisa que nós falamos: eu estou morrendo de fome. Se você está morrendo, não vai comer, A gente fala assim: eu estou vivendo de fome. A gente não vê que a gente fala coisas totalmente truncadas. Ah, mas é forma de falar, pastor, só que a Bíblia diz: cri, por isso falei. O que nós falamos? Jesus disse: se vocês disserem a esse monte, arranca-te daqui e lança lá, no meio do mar, que são os problemas, são as nossas dificuldades, nós declararmos o problema, você vai ser solucionado. O que nós falamos quando recebemos uma notícia de dificuldade, enfrentamos uma situação? Nós nos abatemos, nosso espírito fica temeroso. E diz que na Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas, uma para cada dia do ano. Diz que tem, não temas. Jesus não colocou o dedo assim, em riste para os discípulos dele, para repreendê-los por outra coisa que não fosse
por que vocês não creram? Por que vocês têm pouca fé? Eles estavam vendo Jesus realizar as coisas e eles temiam. Lembra quando eles foram acordar Jesus, que estava a tempestade? Eles repreenderam Jesus: Senhor, o senhor não está vendo que a gente está morrendo, o senhor não vai fazer nada? E Jesus falou assim: por que vocês têm pouca fé? Eu estou no barco, o barco não vai afundar, eu não vou morrer de afogamento, vou morrer na cruz. Então ele dormia, né, na proa do barco, ele dormia, estava cansado, porque ele experimentou todas as coisas que nós experimentamos. Mas ele disse: por que vocês não têm fé? E a gente muitas vezes não tem fé porque a gente não fala. Eu falei para a Bruna, descendo da pregação no domingo passado, falei para ela: Bruna, já está aberta a porta de emprego para você, Deus já preparou isso. Na terça-feira, ela saiu do emprego ruim, né, que na verdade eles perderam a oportunidade de tê-la, porque ela estava ali para ser bênção, e eu creio que foi Deus que abriu aquela porta, mas quem estava lá não aproveitou. E aí ela falou: pastor, eu preciso trabalhar em outro lugar, que aqui não tem condições. E Deus abriu outra porta para ela. Na terça-feira começou, né, Bruna? Terça ou quarta? Quarta-feira, no novo emprego? Vai começar amanhã? Então, mas foi contratada na quarta, né? Isso, ela deu a notícia. Então, ela falou também: meu milagre vai acontecer. E nós nos propusemos a dizer assim: olha, hoje é dia de milagre na minha vida. Fale isso. É melhor do que você falar: meu Deus, essa semana está terrível. Mas pastor, não vou falar de acordo com a realidade. Nós não atentamos para as coisas visíveis, mas para as invisíveis. Nós trazemos à existência. Há um segredo nisso, de você trazer à existência as coisas que não estão aparentes. A fé opera você crendo e falando. E nós falamos sobre o maior impedimento da fé, que é a justiça própria. Se eu não me sinto bem com Deus, se eu não me sinto santo, se eu não me sinto correto, por alguma coisa que ainda estou falhando, pode ser raiva, pode ser, você fala palavrão, você, sei lá, fala mal dos outros, porque quando pensa em pecado, já pensa só em sexo, né? Mas vamos falar de outros pecados que são obras da carne. Está escrito lá, as obras da carne são conhecidas. Elas são o quê? Todas lá: feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, a dúvida, a falta de amor, são obras da carne. Agora, quando eu não me sinto bem espiritualmente, aí eu não tenho forças para orar, para abrir a boca, para declarar, e principalmente para orar por alguém. E eu disse assim no final da pregação: nós somos milhões nesse mundo, milhões que creem em Jesus, talvez até bilhões, porque a fé cristã, juntando católicos e evangélicos, e o pessoal coloca os espíritas que também, né, de uma certa forma eles observam o evangelho segundo Allan Kardec, mas colocando tudo junto dá mais de 2 bilhões de pessoas. 2 bi. E qual é a influência que nós temos no mundo? Se Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Eu até hoje não andei sobre as águas, eu não ressuscitei um morto, eu não levantei um paralítico em oração. Por quê? Porque eu fico tentando ter a minha justiça para eu poder orar por alguém. Digamos que não tem nenhum paralítico, ninguém para ressuscitar, mas alguém está do teu lado sofrendo, está com uma dor de cabeça. A gente não tem coragem. Vem cá, deixa eu orar com você. Só depois de ir num congresso, de 30 dias de oração, no monte, sei lá onde, que a pessoa fala assim: agora eu estou cheio de poder, eu vou orar. O poder não é teu, é dele. Ele emprestou para nós, a gente tem que usar a qualquer momento. Mas não depende de eu estar em santificação, pastor. Se você depender da tua santificação, você vai se dar mal. Se você já foi expulsar demônio, tem demônios que eles são bem espertos, né? Na verdade todos eles são. Você vai lá, não pensa que ele fala assim: chegou o pastor Loyola, vou sair fora, que daqui eu estou derrotado. Não, você chega lá, a primeira coisa que eles falam é: eu não gosto de você. Fala para você: eu não gosto de você. Aí na hora você já se sente rejeitado pelo demônio, né? Você tem que falar assim: eu também não gosto de você. Mas se a pessoa se sente rejeitada, se o demônio fala assim: eu não gosto de você, a pessoa já, nossa, ele não gosta de mim. Pode ser que aconteça isso. Outra coisa que se fala, chega lá e fala: você vai sair em nome de Jesus? Ele fala: não saio. É que nem criança birrenta, eles pegam, cruzam o braço: não sai, não sai, não sai. Ele não vai falar assim: beleza, você está falando, não, eles resistem.
Porque eles sabem que a gente fica pensando se a gente está pronto para expulsar um demônio. Quando eles falam não sai, você pensa assim, ih, lascou, né? Eu não tenho força para expulsar esse cara. Pior se ele falar assim, você vai me expulsar? Eu sei quem você é, eu sei o que você faz. Tem demônio que é terrível. Aí pronto, o cara fala assim, para mim não vai dar, chamar o pastor, chamar o presbítero, chamar aquele irmão de oração, a irmã Maria, sempre tem uma irmã Maria, né? Porque a gente confia na justiça da gente. Jesus falou, em meu nome, não é no teu nome, não é na tua santidade. Não tem lugar nenhum dizendo que na tua santidade você vai expulsar demônio. E não quer dizer que com isso você também não precisa, né, cada vez mais estar parecendo com Cristo. Porque nós funcionamos assim, ou é uma coisa ou é outra, é preto ou é branco. Então se eu não preciso de nada disso, então eu posso ver de qualquer jeito, e vou expulsar demônio, e vai acontecer? Vai acontecer, porque ele falou, naquele dia, muitos virão dizer assim, em teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos, eu falei novas línguas, ele falou assim, eu não te conheço. Por que ele falou, não te conheço? Porque essa pessoa nunca se entregou ao amor de Deus, à graça do Senhor Jesus, ela viveu conforme a sua própria vontade, e era Deus de si mesmo. Mas esse é um grande impedimento para a fé. Então, falando de expulsar demônio e curar pessoas, seria a nossa missão, nós temos e podemos fazer. O Senhor te colocou naquele serviço, naquela faculdade, do lado daquele vizinho, para você ser um instrumento de bênção. Cria coragem do Senhor e seja um instrumento de bênção. Hoje nós não temos coragem nem de pregar, de falar assim, eu não sou ninguém para falar para você isso, mas eu queria te dizer tal coisa. Quanto mais a pessoa nos conhece, pior fica. A pior coisa que tem é marido e mulher orar. Porque um briga com o outro, fala coisa um para o outro, se magoa. E daí fala assim, vamos orar? Ele fala assim, você quer orar agora? Depois de tudo isso? Você está de brincadeira, né? Porque nós estamos nessa toada de performance de santidade. E hoje eu queria falar sobre essa parte da pregação, dando continuidade, eu queria ministrar num tema aqui, que tem a ver com essa última parte da pregação, que é identificando e se desfazendo da justiça própria. Vamos falar esse tema? Identificando e se desfazendo da justiça própria. Nós vamos meditar sobre isso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te peço que a tua palavra, que vai ser ministrada entre o nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, e nós aprendamos e pratiquemos, Senhor, porque o Senhor está nos conduzindo, está nos preparando para esse ano de milagres, para que quando nós estivermos diante das situações, das muralhas, diante dos inimigos espirituais, nós possamos, Senhor, não temer, nós possamos vencer, e a nossa vitória glorifique o teu nome. Portanto, eu te peço que em casa, ou aqueles que vão ouvir depois, aqueles que estão aqui, sejam tomados pela tua palavra poderosa, que é a tua própria pessoa, Senhor Jesus, porque tu és o verbo encarnado, que transforma o nosso ser, que muda as nossas programações mentais, que pode trabalhar, Senhor, nas nossas sinapses, mudando nosso vício de comportamento, nosso jeito que aprendemos, principalmente o jeito religioso que tem amarrado as nossas vidas. Nós queremos repreender agora todo o espírito de religiosidade, de farisaísmo da minha vida, das nossas vidas, e nos colocar, Senhor, na dependência da tua palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Identificando e se desfazendo da justiça própria. Então, o que é justiça própria em primeiro lugar? O que é justiça própria? É a ideia de resolver o pecado com as nossas próprias forças. Guardou? O que é justiça própria? É a ideia de resolver as nossas falhas, as nossas culpas, os nossos medos, as nossas debilidades por nós mesmos. Isso é você tentar ser justo por si mesmo. Por muito tempo, quando eu lia Mateus 5, no verso 33, fala, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas nos serão acrescentadas quando nós buscarmos o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja, não é a obra. O reino de Deus, ele não é visível, não é aparente, não é comida nem bebida. O reino de Deus é alegria e gozo no Espírito Santo e a justiça de Deus em nós. Nós aprendemos errado, mas quando eu olhava para aquela parte, buscai a justiça, a sua justiça,
eu fui ensinado, busque ser justo como Deus é. Para pensar, inteligentemente, racionalmente, se tem como você ser justo como Deus é. Tem como? Não tem. E é por isso que Jesus morreu por nós. Homem encarnado, ele cumpriu a justiça nele. Nós fomos ensinados a praticar obras de justiça. Isso é errado, pastor? Não, é certo. O problema é você pegar essas obras de justiça e apresentar para Deus. Deus, eu não tenho sido zeloso? Eu não tenho sido temente? Eu não tenho me apartado do mal? Como disse Jó, eu por um acaso coloquei meus olhos numa virgem, eu só tenho olhos para minha mulher. Eu por um acaso, Senhor, não atendi aqueles que precisavam. Ele está lá falando com Deus, apresentando a justiça dele para Deus. O livro de Jó, você aprende que o único pecado de Jó era se achar justo por si mesmo. Quando na verdade ele aprendeu com Deus, e essa justiça dele não era o que fazia com que ele fosse elogiado por Deus, mas era a dependência dele de Deus. Quando ele começa a fazer essas reivindicações, ele então parte para um autoconhecimento. Deus, por que isso está acontecendo comigo? E nós, desde pequenos, somos ensinados pelos nossos pais, meu filho, você não pega o que é dos outros, você não vai desrespeitar o teu próximo, você não vai bater no amiguinho, você não vai ficar sem tomar banho, você não vai ficar com essa choradeira, e assim os pais vão ensinando a nós a moral e a ética que nós aprendemos, principalmente em não matar, roubar, destruir, né, que é as coisas que o capeta faz. E aí, chega uma hora na vida que a gente fala assim, poxa, eu tenho feito tudo certinho, e está dando tudo errado. Ou minha mãe ensinou errado, ou ela aprendeu errado com os pais dela, e aprendeu com o padre, com o pastor, com a igreja, porque o negócio não está certo. Eu olho para aqueles que não fazem o que é certo, eles estão melhor do que eu. O salmista fez isso também. Salmo 73, ele falou, Senhor, olha, eu fiz em vão purificar minhas mãos, porque os ímpios fazem todas as coisas erradas, e eles estão gordos, ricos e protegidos. E eu estou aqui nessa pindaíba, e ele fala assim, até que eu entrei no templo do Senhor, na casa de Deus, e eu vi que Deus os coloca em lugares escorregadios, porque a firmeza deles está na riqueza, nas suas propriedades, na sua autossuficiência, e quando eles realmente passam por aquilo que o justo passa, mas confia em Deus, eles não conseguem se segurar, eles desmontam, eles caem, eles se perdem, eles clamam até para o diabo vir ajudar eles, porque eles não têm a revelação da palavra. Então, nós todos fomos ensinados a fazer o que é certo, e muitas vezes na nossa vida a gente reivindica de Deus, por que eu sou crente desde criança e estou passando pelas coisas que eu estou passando? Como se a gente, servindo a Deus, fosse isentado de todas as dificuldades que o mundo tem. Não, o salmista é claro dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ele não disse assim, olha, eu jamais passarei pelo vale da sombra e da morte. Ele não podia falar isso, porque a morte e a sombra da morte é uma realidade na terra, e veio por causa do pecado de Adão. Então a gente faz umas conexões, isso que eu estou dizendo, que são erradas. A gente faz uma conta que o resultado não bate, aí não bate, a gente perde a fé. Se perde a fé, a gente não ora, a gente não fala, a gente não avança, a gente não cresce. A fé de muitos crentes que estão na igreja todo domingo, é uma fé assim, tipo como eu já falei, que é traque, né? Se joga assim, faz pá! Mas não é aquela fé do rojão. Nem pode mais soltar fogos, né? Com barulho. Mas vocês entenderam. É uma fé fraquinha. Tem que dar uma manivelada aqui, sabe? E vai, para ir pegar no tranco os irmãos e sair um glória a Deus. A nossa fé vai diminuindo porque nós confiamos na nossa justiça própria. Nós temos a ideia de resolver as coisas com as nossas forças. Mas eu quero lembrar o texto de Lucas. Vamos para um pequeno estudo bíblico. Abra aí Lucas 18, 9 a 14. Principalmente o verso, esse primeiro verso, que é o verso 9.
Lucas 18, verso 9 a 14. Se você observar Lucas 18, é onde fala sobre o jovem rico também, que chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna ou entrar no teu reino? Bom, Jesus é o príncipe da paz e o salvador, conforme o evangelho, certo? Jesus devia dizer para ele assim: você tem que crer em mim e você vai ser salvo. Como ele veio dizendo para Jesus o que eu tenho que fazer, qual é a obra que eu tenho que fazer? Só estou lembrando do capítulo aí. Jesus falou assim: você conhece os mandamentos? Guarda os mandamentos. Aí ele falou: eu guardo desde criança, todos mesmo. Então vai e vende o que você tem, dá aos pobres, tudo, vende tudo, e terás um tesouro no céu. Ele saiu triste. Eu vi um pregador que falou assim: não deu nem um real de oferta para o ministério de Jesus, porque eram muitas as suas riquezas, e o Deus dele era as riquezas. Não tem nada de errado em a gente ter riquezas, só que elas têm que nos servir, não nós servirmos as riquezas. Você pode ver que a grande maioria dos homens que são ricos, eles servem a riqueza, trabalham dia e noite, não descansam, não dormem, perdem a saúde, porque eles servem a riqueza, servem o mamon. Nossa, irmãos, eu conheço gente que tem dinheiro para viajar a Europa toda, o mundo todo, e não viaja porque não quer gastar. Morre e não aproveita, não vê as maravilhas que Deus fez, porque eles trabalham para o dinheiro, não é o dinheiro que trabalha para eles. Então Jesus disse para esse jovem que ele precisava se desfazer desse Deus. No mesmo capítulo, o verso começa assim, o 9, o texto que eu selecionei, 18, 9 a 14, depois você lê o restante, mas Jesus fala aqui, e alguns que confiavam na sua própria, o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Justiça. E alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Isso aqui são os religiosos. Jesus contou esta parábola. Aí vem, 2 homens estavam orando, certo? Você conhece essa parábola? O fariseu e o publicano. Um bate no peito dizendo: eu te dou graça, Senhor, porque eu sou crente da vereda. Eu não bebo, não roubo, não mato, não fumo, não adultero. E começou a enumerar as coisas que ele não fazia, e dizendo: te dou graça, que eu não sou que nem esses pecadores, principalmente que nem esse aí, esse publicano aí que rouba o nosso dinheiro, que é cobrador de impostos do seu próprio povo, trabalha para Roma. E o outro, reconhecendo o seu estado, reconhecendo que era pecador, bateu no peito assim, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim? Ah, irmãos, quando nós clamamos pela misericórdia do Senhor, essa é a chave para que a gente receba as nossas bênçãos. Não é apresentar a nossa justiça. Ele está dando graças para Deus. E entenda, você não vai de 8 a 80. Se a pessoa lê essa parte, fala assim: olha aí, então eu posso viver de qualquer jeito. Essa pregação do pastor Lores, pessoal da graça aí, já me acusaram, como acusaram outros pregadores. Ele está dando autorização para as pessoas viver de qualquer jeito, viver pecando. Eu estou dando autorização? Eu não autorizo nada. Nós somos livres. Que vai de 8 a 80, não quer dizer o que a nossa cabeça ela já leva a pensar. Não, mas é que o caminho para a santidade é a misericórdia de Deus, é a graça sobre as nossas vidas, e não é o que nós achamos que é. Mas veja, aqui está claro que a justiça própria é a ideia de resolver o pecado com as suas próprias forças. Jesus diz assim: eu afirmo a vocês, que esse que pediu misericórdia desceu justificado. O texto não fala que ele desceu abençoado, cheio de riquezas, não, ele diz assim: olha, eu afirmo para vocês que este homem, não o outro, foi para casa justificado. Agora, o que é ser justificado diante de Deus? É ser declarado sem nenhuma culpa. Se eu não tenho culpa, eu não tenho pecado. Se eu não tenho pecado, o pecado é a raiz de todos os males, é a raiz da morte, é a raiz da miséria, é a raiz da doença. O pecado é o original, é o originador de todas as nossas desgraças, a partir de Adão. Se ele desse justificado,
Agora ele usa a fé. Monte, sai daqui e vai lá para o meio do mar. Vai acontecer. Porque ele foi justificado pelo Senhor, sente paz com Deus e sente que ele tem, né, autoridade para orar. A nossa fé durante todo esse ano vai ser confrontada. Porque se nós escolhermos esse tema para pensar, a gente vai ficar ligado. Nós vamos ser confrontados. Agora, quando você for confrontado, na situação que você enfrentar, você que está em casa, não olhe para você, olhe para Ele e peça misericórdia e pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Segunda pergunta, de onde nós aprendemos a justiça própria? Da onde veio isso para nós? Da religião e do orgulho. Abra aí o texto de Mateus 23:15. Enquanto você abre, queria só citar um versículo da primeira pergunta que eu não citei, que é Gênesis 3:7, depois você anota aí. Para você ver o que o homem fez logo depois que ele pecou. Fez um avental de folha de figueira para cobrir a sua nudez. É a justiça própria em ação. Eu vou resolver o meu problema com Deus. O homem viu que estava nu, fez um vestido de folha de figueira e falou assim, resolvi a minha vergonha. Ali é tudo paradigmático, né? É metafórico, é simbólico. Ele fez um avental para cobrir a sua nudez. Quando a nudez que ele perdeu, não foi a nudez da falta de roupa, foi a glória do Senhor que estava sobre ele, que ele se desligou dela. Que é um sinal da justiça própria. Mas de onde vem e de onde nós aprendemos isso? Olha esse texto, presta atenção você que está em casa. Jesus disse, ai de vós, mestres da lei, teólogos e fariseus, santos, hipócritas. Com aqueles que não eram discípulos de Jesus, Jesus era duro, principalmente com os religiosos, que se achavam melhores do que todos. Porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Opa! Do que Jesus está falando? Os fariseus sabiam, os mestres da lei sabiam, e nós também sabemos, sabe, a gente foi tirado de uma religião, passamos para outra, ou de nenhuma religião para a religião evangélica. E eu me lembro, na minha época de conversão, você tinha que deixar 16 para 17 anos, se bem que eu sempre fui evangélico, mas a minha experiência com Deus foi 16 para 17 anos. Foi na igreja pentecostal, do Canto Alamaia. Foi lá na Presbiteriana Renovada, da Vila. E eu chegava em casa, eu virava as costas para a televisão, desse jeito, né? Meus irmãos tinham televisão, eu deixei dos meus amigos, fazia teatro, larguei da minha namorada, falei, você não quer ir para a igreja, então lá não pode namorar menina que não é crente, então você pode agarrar seu rumo. Se achando o máximo, né? Gostava de cinema, a parte que eu mais gostava do cinema eram os trailers, né, dos filmes. Mas na minha casa, a maior parte das coisas, né, que em igrejas são condenáveis, a gente não fazia. Mas eu virei aquela pessoa totalmente, né, crente, de igreja. E depois, com algum tempinho, pouco tempo, eu comecei a falar assim, olha, isso aqui é tudo complicado, é besteira isso aqui, né? Eu vou fazer para mim, mas eu não vou condenar quem está fazendo. E o problema é esse. Quando você é trazido para dentro de uma religião, que você mergulha nela, e você começa a seguir regras, a ideia é que você agora é salvo, mas a verdade é que você se torna pior dos que estão lá fora. Quando você começa a apontar o dedo, julgar, condenar, fofocar, e irmãos, tem gente que não faz parte de igreja porque não aguenta esse tipo de coisa, e se faz parte, chega na igreja depois que começa, e sai antes de sair, porque você, olha, eu vim aqui só por Deus, para adorar, para ouvir uma palavra, mas eu não quero relacionamento com ninguém, porque igreja é lugar de fofoca, de crítica, de apontar de dedo. Enquanto você faz tudo certinho, está todo mundo batendo pau para você. Se você errar, aí você vira o execrável. É disso que Jesus está falando. Ai de vós,
fariseus e doutores da lei, hipócritas. Por quê? Eles diziam que cumpriam a lei, eles diziam que eram crentes, mas da boca para fora, eles eram assassinos. Jesus, que não fez mal para ninguém, só fez o bem. A hora que eles viram Jesus, primeiro tentaram se aproximar, puxar o saco, trazer ele para a religião. Ele não foi. Eles falaram assim: esse cara não é dos nossos. Aí ele sai, né, do lugar santíssimo que ele tinha que estar, e vai lá no meio dos pecadores, das prostitutas, dos homossexuais, aqueles que eram roubadores de impostos, assassinos. Ele vai no meio deles, não se contamina com o pecado deles, ao contrário, o amor dele, o olhar dele para essas pessoas, fazia com que as pessoas se convertessem. Não todos, mas fazia com que as pessoas se convertessem. E eles começaram a ver: poxa, esse cara está roubando o nosso filão de fregueses. E aí colocaram desde o começo no coração dele: nós temos que matá-lo. Porque ele fazia milagres, ele curava, Deus era com ele, o Espírito de Deus o ungiu para fazer tudo o que ele fazia, como homem, porque ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser, mas como homem não usava das suas prerrogativas divinas, era pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo não estava com os fariseus, não estava com os doutores da lei, e ele chamou ele de hipócritas, e disse assim: olha, vocês percorrem o mundo para tornar alguém da religião de vocês, e quando vocês conseguem, vocês fazem ele 2 vezes mais filhos do inferno. Da onde vem então isso? Vem da religião, vem do orgulho, vem da nossa ideia de que nós, construindo o altar para o Todo-Poderoso, manipulando as Sagradas Escrituras, nós nos tornamos amiguinhos de Deus, de qualquer forma, e na verdade nos baseamos na nossa própria justiça e não mudamos de forma nenhuma. Outro texto, Romanos 10, 2 a 3. Esse texto é um texto que Paulo está falando dos seus irmãos. Romanos 10, 2 a 3. Se você quiser anotar, olha o que esse texto vai falar. Capítulo 10 de Romanos, se você ler em casa, você vai entender o que é a justiça de Deus e o que é a justiça própria. Mas aqui especificamente ele inicia o texto no verso 1, a gente pode ler o verso 1 também, mas eu separei esse aqui. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Fala comigo a palavra zelo por Deus. Essa frase, zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Que conhecimento? Jesus. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Pastor, toda igreja, toda religião está errada então de cumprir lá os seus mandamentos, os seus preceitos? Não está errada. O ministério da morte gravado em pedras foi glorioso. O ministério do Espírito será muito mais, só que isso passou. A sequência do texto, do verso 4 vai dizer: o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Então, um dos impedimentos para nós recebermos milagres, eu coloquei semana passada, que é a nossa justiça própria. O que é justiça própria? É você tentar resolver os seus pecados com a sua própria força, ser empurrado mais para eles. Cristo pagou os teus pecados, o pecado morreu com Jesus na cruz. Você não tem mais nenhuma coisa para você fazer diante de Deus que o agrade. Se você fizer as coisas corretas, vai fazer bem para você mesmo, vai fazer bem para nós mesmos. Aliás, nós temos que viver em sociedade submisso às leis da sociedade. Tem um pacto social que você não pode pegar o que é dos outros, você não pode matar, você não... Adulterar tiraram da lei lá, né? Você não pode sacanear com os outros. Está lá na Carta Magna, todas as leis. Agora é incrível como é que o pessoal faz lei para deixar de cumprir até a Constituição, né? Que os nossos sábios lá do... Pode falar? Não vão mandar prender, né? Do Supremo, eles não julgam segundo a lei agora, eles julgam a lei. Eles pegam a lei e falam: essa lei aqui não está servindo. Nós vamos abrir um precedente aqui, e julgam a lei, e criam uma outra lei. A Bíblia diz: ai de vós, juízes, ai de vós,
que julgam de maneira errada. Porque com a medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Não tem mais rigor da lei. Mas nem na lei dos homens há obediência à lei dos homens. Os homens temem as consequências de não obedecer à lei. E o segredo do bandido é esse, né? É o primeiro mandamento do que realmente não tem responsabilidade civil e social. Nunca seja pego. Agora, a gente vem para a igreja e fala, ó, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deus está com você nesse banheiro, Deus está com você lá naquela casa, Deus está com você lá na rua, Deus está com você no teu carro. E a gente fica tentando se esconder de Deus que nem Adão. Ouvi a tua voz e eu temi. Tem gente que não vem na igreja porque tem medo de Deus, que não quer escutar a palavra. Porque a religião que nós pregamos, ou que aprendemos, e não sabemos como não sabemos como sair dessa religião, e nem sabemos como trazer outras pessoas para uma coisa que não é religião. Você tem que sair da religião e vai para Cristo. Traga as pessoas para Jesus, e não para uma religião. Porque eu não quero fazer filhos do diabo 2 vezes filho do inferno. Não quero ser, e nós estamos com esse propósito na vereda. Eu não quero escutar de Jesus naquele dia, ai de ti, pastor Loyola, que tirou o cara lá da vida dele, que ele não sabia nada, não sentia culpa nenhuma, trouxe ele para dentro do sistema de culpa, ele sentiu pior do que ele estava, e se tornou mais filho do diabo. Porque uma das frases que é mais usada por vizinhos de crentes no mundo, eu se for para ser crente que nem ia sair, eu não quero não. Por quê? Porque a ideia é que você vem para uma igreja, você vai para uma religião, você fazer tudo certinho, a pessoa vê lá dentro de casa a outra gritando com os filhos, espancando os filhos, gritando com o marido gritando, fazendo baderna, compra e não paga, faz gato de luz. A ideia é que aquela pessoa tinha que ser perfeita. Agora, se a gente se coloca na posição, olha, eu existo, me movo, respiro por causa da misericórdia do Senhor. Eu não mato, mas eu sou capaz de matar. Eu não roubo, mas eu sou capaz de roubar. Eu não traio, mas eu sou capaz de trair. Porque eu sou ser humano, eu sou capaz das piores coisas possíveis. Mas a misericórdia do Senhor se renova na minha vida a cada dia. E quando eu admito diante de Deus, Senhor, se não for a tua misericórdia, eu sou capaz de fazer as coisas, a ocasião faz o ladrão, é só a pessoa estar numa situação. Nós estamos totalmente debaixo da justiça que vem de Cristo para nós. O fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Mas eles não quiseram, está escrito aqui, eles não querem, até hoje eles não querem. Eles continuam fazendo as suas orações lá no Muro das Lamentações, e se santificando, aqueles que fazem, né? Que não são todos, lá de Israel que fazem, que são judeus, que são praticantes da fé, totalmente. Tem os radicais e tem aqueles que são de qualquer jeito. Tem até baalista lá, tem de tudo. É o único estado, é o único país, lá daquela região do Oriente Médio, que realmente é democrático. A pessoa pode ter outros deuses. Mas um dia eles vão se render ao desejado das nações, porque ele vai voltar e vai voltar lá. Está na Bíblia. Agora eles não quiseram, não querem. Eles querem estabelecer a justiça própria deles. Isso que, irmãos, eu não quis mais. Como pastor, eu não quero estabelecer a minha justiça. Eu quero que a justiça de Cristo brilhe. Eu quero que a pessoa dele brilhe para nós. Eu quero que a formosura, a majestade, a bondade, a verdade dele nos transforme, porque religião não transforma as pessoas, piora as pessoas. Jesus foi muito claro, ai de vós, mestres da lei e fariseus, que convertem pessoas, mas convertem elas para o inferno. Por quê? Eles ensinavam a estabelecer a justiça própria. E a justiça própria faz a gente ser realmente muito mal.
Porque você sente que você se torna um tipo de divindade para julgar e condenar e lançar as pessoas no inferno. E com isso a gente está fazendo a pior coisa que existe. Não vocês, porque nós estamos aprendendo outro caminho, né? Estou falando geral. Amém? Eu falei não vocês. Eu vou dizer de novo, não vocês. Diga graças a Deus, né? Agora, como se desfazer da justiça própria? Dessa nhaca? Eu estou falando sobre isso faz 5 anos. Né? E tem gente que ainda não compreendeu. Então, como que eu faço para me desfazer disso? Bom, claro que, primeiramente, é você contemplando só Cristo e tendo Ele como teu Deus verdadeiro. Vai nos evangelhos, vai de Gênesis a Apocalipse, procura Jesus e vê qual é o espírito dele. Vê qual é o espírito dele. Não é de morte, não é de roubo, não é de crítica, não é de ciúme, não é de inveja. E esse espírito habita em nós por causa do sangue de Jesus. Ele só está esperando o momento que você fala assim: Senhor, eu não vou depender mais da minha justiça, me guia na verdade, me orienta, guia minha mente, eu entrego minha mente, meus pensamentos, meus sentimentos todos ao Senhor. Mas recebendo a justiça que vem de Jesus e declarando que você é a justiça de Deus na terra. Se você receber a justiça, eles não quiseram, mas a todos quanto o receberam. Quem é que recebe? Quando a gente recebe Jesus, naquele momento da tua conversão, foi uma obra do Espírito Santo com a palavra, e às vezes a gente piorou porque foi para alguma igreja, e às vezes até perdeu tudo que a gente recebeu ali, porque aquilo ali, não tem igreja que faça, não tem pastor, não tem método, não tem encontro, não tem nada, é o Espírito Santo e a palavra, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe, quando se converte de verdade, você sente uma alegria, uma vontade de compartilhar Cristo, você sara, você perdoa, você é inundado por essa graça maravilhosa. Se a pessoa naquele momento ficasse com aquela bênção, o que Jesus disse: vê onde você caiu e retorna ao primeiro amor. Olha a leitura com a visão da graça. Vê onde você caiu. Caiu na justiça própria. Retorna ao primeiro amor. É aquela entrega total, que é o próprio Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo, sim ou não? Se nós recebermos essa justiça, hoje aqui, o texto fala assim, Romanos 5,17, leia lá, comigo. Romanos inteiro você vai encontrar Paulo trabalhando essa ideia do que o Senhor Jesus fez e nos tornou. 5,17 começa assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O texto fala, mas os que recebem. Quem se fundamenta na justiça, é a doutrina teológica que nós estamos suporteados aqui na vereda, é a justificação pela fé, tá? Que é a mesma do Lutero, o justo viverá da fé. Quem olha para a gente se fundamentando nisso, fala assim, não, eles estão dizendo que é salvação universal. Todo mundo vai ser salvo, Deus é bonzinho, não vai ter inferno para ninguém, todo mundo vai herdar a vida eterna. Não, quem não recebe não vai. Agora, aqueles que não estão caminhando conosco na vereda da graça, ou no caminho de Cristo, a gente tem uma certeza. Agora, quem está caminhando na vereda da graça, ou caminhando numa igreja, vou colocar assim, e não recebeu a justiça que vem dele, não reina em vida, não recebeu, olha o que Paulo fala, a imensa provisão da graça. E agora você vê sentido na palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Daqueles que falam assim, Deus, realmente, eu não tenho jeito. Se o Senhor quer que eu te sirva, então, eu dependo total e exclusivamente. É essa hora que o Espírito Santo faz a obra na nossa vida. Enquanto eu estou tentando ser justo por mim mesmo, eu vou só encontrar com o precipício.
Aqui está escrito: os que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça. Olha, nós somos ensinados a praticar justiça. Paulo está dizendo que justiça é um dom, é gift, é presente, é dádiva. Você não conquista isso, você não pode adquirir isso para você, é dele que vem, e você tem que falar: Senhor, eu recebo a tua justiça. Amém? Segunda coisa, declarando que você é a justiça de Deus na terra. Vai um pouquinho mais para frente, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, para nós terminarmos, capítulo 5, verso 21. Eu estou falando então que o impedimento maior para a nossa fé, para nós recebermos milagres, é nós acharmos que quando eu estiver santinho e correto, eu vou poder orar e as coisas vão acontecer na minha vida. Paga o preço, irmão, santifica a tua vida. Se pagar o preço, Jesus vai fazer obra na tua vida. É assim que as igrejas ministram, é assim que os pastores pregam. Nem todos, mas a grande parte leva as pessoas para essa toada da religião. Se santifica que Deus vai fazer. Faz uma oferta especial que Deus vai multiplicar na tua vida. Acontece com alguns, mas não acontece com todos. E aqueles a quem não acontece, a pessoa fala assim: ué. Aí a pessoa vem e vai falar com o pastor: pastor, eu fiz o que o senhor falou para eu fazer, eu fiz o jejum, eu orei, tirei isso da minha vida, tirei aquilo, eu estou ofertando. E aí, Senhor? Eu falei para Deus: não está funcionando. Aí eu, como pastor, falei assim: olha, você não está tendo fé. É fácil de me livrar disso. Você ofertou, mas não teve fé. Você jejuou, mas não teve fé. E nunca, a minha mensagem, ela pode ser contestada, porque eu vou lá na Bíblia e busco textos que falam da lei, do Velho Testamento. Mas lá no Velho Testamento, eles só recebiam bênçãos porque eles matavam um cordeiro de manhã, outro de tarde. Eles tinham que fazer 4, 5 tipos de ofertas voluntárias, ofertas que eram obrigatórias. Matava o cordeirinho, cortava o pescoço dele, aí eles eram justificados e a bênção de Deus descia sobre ele. Jesus era esse cordeiro, e esse texto está dizendo assim: olha, é uma coisa para nós encerrar nessa manhã. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ele fez Jesus pecado. Sabe que nós falamos dias atrás aqui numa pregação, daquele camarada à espera de um milagre? Aquele que absorvia as doenças das pessoas? É uma imagem assim, falha do que Jesus fez. Ele absorveu as nossas enfermidades, absorveu os nossos pecados, absorveu as nossas culpas, trouxe para o corpo dele. Por isso que ele tinha um corpo. Para que precisava Deus encarnar? Para ser representante nosso. Aí o Pai fez ele pecado. Imagina um balde, grande, cheio de tudo quanto é tipo de imundícia, de podridão. E o pecado é assim para Deus. E a origem disso não é aquela podridão, esse aqui é o resultado, tá? A origem é nós nos desligarmos de Deus e acharmos que a gente pode se conduzir por Ele mesmo. Quando? Por nós mesmos. Quando você for falar para alguém de pecado, a pessoa fala assim: ah, mas fazer isso, aquilo, aquele outro, isso aqui que é pecado para você. Você fala assim: não, o pecado é você achar que você é Deus de você mesmo. Você vai produzir muita coisa fétida, muita coisa podre, porque você não está ligado ao amor, ao Deus de amor. Você só vai produzir egoísmo, orgulho, jactância e prepotência. Mas imagina esse balde cheio de tudo quanto é porcaria. Aí eu ponho uma pessoa sentada aqui e despejo tudo em cima dele. Dá para ter imagem? Você que está em casa, dá para ter imagem? Como que essa pessoa vai ficar? Jesus foi cuspido, foi chicoteado, foi dilacerado o seu corpo. Mas o pior foi levar as nossas culpas sobre ele, toda essa podridão, toda essa... Quando eu não aceito, não recebo, eu estou insultando o Espírito da graça. E não fui eu que pedi para ele fazer isso. Foi o Pai, agradou a Deus moê-lo, fazendo a sua alma enfermar. Esse é o maior trabalho nosso, irmãos. Nós explicarmos para as pessoas, nós trazermos para nós
o restante do versículo. Por que ele fez isso? Para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Aonde você está, o que quer que você esteja fazendo, você é justiça de Deus na terra. Deus pegou a justiça de Cristo e transferiu para você. Você não vai dizer glória a Deus? Entende? Ele deu para você, e o teu pecado ele transferiu para Cristo. Nós recebemos as bênçãos, ele recebeu as maldições. Nós recebemos a cura, ele recebeu as enfermidades. Nós recebemos a paz, ele teve o castigo sobre ele, naquela cruz. Hoje quando estávamos cantando, né? Poderoso esse nome é. Cada frase daquela canção, ele fez tudo isso por nós. Mas pastor, eu já ouvi o senhor pregando essa pregação, mas eu não sei qual a razão de você às vezes estar ainda inerte. Talvez seja porque você está com o maior impedimento para você receber e fazer milagres, que é você ter essa coisa que foi ensinada desde pequeno: seja justo e Deus vai te abençoar, Deus vai te usar. Não. Se entregue à justiça de Cristo, receba a justiça de Cristo, declare com a tua boca: eu sou a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Meu pastor, que eu aprendo com ele sobre isso, ele falou que ele recebeu vários testemunhos de pessoas que não conseguiam se livrar da pornografia, das drogas, de vários vícios, alcoólatras, fumantes, não conseguiu se livrar do vício. Aí ele falou assim: olha, quando você fizer essa coisa que está te prendendo, logo após fale assim: eu sou a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Primeira coisa que o diabo vai falar para você: você é louco? O que quer dizer eu sou a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus? Eu sou santo, eu sou justo, depois de ter feito o erro. Porque a pessoa daí está totalmente confiada na misericórdia de Deus. Ele falou que a pessoa no começo realmente não se sentiu bem, de repente começou a declarar, e o pecado começou a perder aquela força sobre ele. E a pessoa foi livre do vício de drogas, de pornografia, que é difícil demais de ser livre disso, tanto para homens como para mulheres. E assim, da fofoca, da ira, da mentira, de qualquer coisa. A hora que você se viu numa situação que você falhou, declare: não é por mim, eu tenho paz com Deus por causa de Jesus, eu sou a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Mas pastor, como que você está falando um negócio desse? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, onde está a morte o teu aguilhão? Presta atenção nisso. O aguilhão da morte, o ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se não estamos mais debaixo da lei, o pecado já não tem mais força sobre nós, ele vai perdendo a graça, gente, vai perdendo a força. Porque o pecado é como se você estivesse empurrando, sabe? Um negócio que se empurra daqui, ele empurra de lá. Romanos 7. E quem sempre sai perdedor é a gente. Vença o pecado com a justiça de Deus. Vença o teu medo com a justiça de Deus que está sobre você. Creia que você é amado eternamente por Deus, que jamais você vai perder a tua salvação, porque eu sei que você não vai abrir mão dela, você não vai renunciar a Cristo, que é a única forma de perder. Porque as igrejas dizem assim: quando você foi lá e fez aquele erro, você negou Jesus. Não, não. Você é uma barra de ouro que caiu no lodo. É só pegar a barra de ouro e lavar, você é barra de ouro. Você é uma borboleta que caiu na lama. Ela não se torna lagarta de novo quando ela cai na lama. Ela nem quer ficar lá, não é um porco. Quando a gente cai, a gente se sente mal, a gente não gosta. Mas não confia na nossa própria justiça, confia no perdão eterno que nós temos sobre nós. Vamos aperfeiçoar a nossa vida? Vamos. É isso que nós estamos fazendo a vida inteira, né, Nídia? Vamos nos tornar cada vez melhor, mas não pela nossa própria força, mas na força dEle, na graça dEle. E esse ano vai ser ano de milagres se nós nos apropriarmos dessa verdade, e nós vencermos essa barreira da nossa autojustificação, e nós falarmos em nome, olha como é que fica diferente daí. Em nome de Jesus, o meu Senhor, enfermidade vai embora.
briga em casa, desavença, que for, falência, fale em nome de Jesus, fundamentado nessa justiça, e não tem como não sair. Não pense que vai sair na primeira vez que você falar, mas você vai falar, eu estou dizendo, vai sair em nome de Jesus. E aí você começa a trazer a realidade, as muralhas vão cair, eu vou andar sobre as águas, eu vou vencer esse mal, esse ano vai ser o ano do milagre para a minha vida, nesse ano não vou ser uma pessoa que deve, eu vou ser uma pessoa que vai ter fartura, eu vou ser uma pessoa que eu vou ser mais inteligente, eu vou passar naquele concurso, eu vou vencer essa situação. Se traz a existência com essa fé, e fala todos os dias, minha empresa vai ser a melhor empresa dessa cidade. Se ela não for a melhor, a pior não vai ser, tenho certeza. Abra a tua boca e abençoe. Você tem essa autoridade fundamentada na autoridade do Senhor Jesus, para nós vivermos esse ano de milagres. Só baixa a cabeça um pouquinho, quero fazer uma oração. Senhor, nós estamos totalmente dependentes, Senhor, da tua misericórdia. E nós queremos aprender nesse ano com o teu Espírito. Nossa mente tem sido, Senhor, tomada por tantas preocupações, por tantas coisas que nos levam a desviar o foco do Senhor. Eu te peço que o teu Espírito Santo nos lembre, ao abrirmos os nossos olhos todas as manhãs, que nós somos milagre do Senhor e que nós somos instrumentos do teu milagre neste mundo, nessa terra, na casa que nós moramos, na família que nós pertencemos, no trabalho que nós fazemos. Nós somos milagre do Senhor e nós somos instrumentos do Senhor. E eu te peço que nós fundamentemos tudo isso nesse amor maravilhoso, na graça soberana do Senhor, na justiça que é a tua justiça. Senhor, que nós nos livremos daqueles ensinamentos que nos prenderam na nossa própria justiça, e quem sabe estavam nos tornando filhos do inferno 2 vezes, mas o Senhor nos resgatou, Senhor. Eu te louvo porque nós, dependendo de Ti, nós já nos sentimos amados, recebidos, permanentemente justificados. Nós somos tremendamente, altamente favorecidos pelo Senhor, somos abençoados por esse amor maravilhoso. Nós somos recebidos, aconchegados, abraçados. Não importa, muitas vezes quando nos sujamos, o Senhor não se suja com a nossa sujeira, ao contrário, o teu abraço nos santifica e nos constrange para que nós não caiamos mais, Senhor, nas nossas falhas. É assim que nós vencemos ao mundo, ao inferno, a Satanás, a seus demônios e a nós mesmos, que somos inimigos, Senhor, da nossa própria pessoa, a nossa vontade ainda. Nos submetemos ao Senhor nessa manhã mais uma vez e pedimos, Senhor, que o teu milagre aconteça nas nossas vidas, aconteça na vida de cada irmão que aqui está, que nós possamos vencer cada dia, cada circunstância, para podermos também testemunhar e falar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a tua igreja que está em casa, que essa palavra fique lá, reverbere no coração dos teus filhos, que, ó Deus, a minha incapacidade não seja motivo deles não receberem a tua palavra, Senhor. A minha insuficiência, a minha falta de habilidade para trazer, Senhor, o que a tua palavra faz, não seja impedimento, para que cada um receba a tua graça, se entregue a ela e esteja sendo mais do que vencedor por meio do Senhor que nos amou. É a minha oração em nome do Senhor Jesus, e você que recebe, diga amém. Vamos ceiar?